Irmãos, nós temos falado sobre contemplação da presença. E nós vamos continuar falando. Contemplar a presença de Deus. Contemplar a presença de Deus é algo que nós necessitamos. Contemplar é ver, é fixar os olhos, é admirar, é reverenciar. É algo que nós dependemos, irmãos. Nós precisamos ver a Deus, contemplar a sua presença. Irmãos, já tem lá, se eu não me engano, 7 ou 8 palavras no YouTube. 6 palavras, 7ª com essa no YouTube dessa série. Assista elas. São mensagens preciosas. E hoje eu quero falar sobre coletividade. Contemplação coletiva. Contemplação coletiva. Vamos ler Atos, no capítulo 2, versículo 42, diz assim: todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Haviam em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar. Quem se reunia num só lugar, irmãos? Todos os que criam. E compartilhavam tudo que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente. Reuniam-se nos lares para comer e partir o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentavam aqueles que iam sendo salvos. Irmãos, aqui é o poder do coletivo. Diga assim, poder do coletivo. Irmãos, Deus, Ele é um Senhor de coletividade. Deus é um Senhor de coletividade. Nós vivemos num mundo hoje que nos incita a se isolar. Nos incita a se separar. A viver cada um no seu canto. Hoje nós vivemos num mundo que incita a isso. Mas Deus não é assim. Deus não é o Deus de um indivíduo só. Deus sempre escolheu se mover no meio do povo. Se nós pegarmos a Bíblia, nós sempre vamos ver Deus levantando um povo. Quando Deus levanta um homem, Ele levanta um homem para cuidar de um povo. Nunca é pensando em si. Irmãos, e como eu disse, hoje nós vivemos num mundo muito egoísta. E aí nós nos tornamos egoístas como esse mundo. O que importa é o meu. O que importa sou eu. O que importa é eu estar bem, irmãos, e não funciona assim. Porque nós vemos hoje tantas pessoas ansiosas, tantas pessoas ambiciosas, tantas pessoas... Por quê? Porque o mundo tem feito a gente pensar no indivíduo, pensar em si mesmo. Existem muitas linhas aí de pessoas falando, eu não preciso de ninguém, irmãos. Antigamente as casas eram grandes. Quartos grandes, salas grandes.
Hoje a onda, por exemplo, numa metrópole que nem São Paulo, Campinas, a onda são os mini apartamentos, que se chamam de estúdios. 20 metros quadrados, por quê? Porque é o suficiente para uma pessoa morar. Então hoje as pessoas constroem um prédio gigante, com centenas de apartamentos minúsculos. Por quê? Porque é para isso que o mundo está empurrando as pessoas, para viverem sozinhas, isoladas. Tem pessoas abandonando o casamento porque ela acha é melhor viver sozinha. Pessoas hoje, irmãos, não querem mais casar e ter filhos. E antigamente não era assim. Na China hoje, olha o que está acontecendo na China. Eles estão premiando pessoas que ficam grávidas, para voltar à população. E que isso tem a ver com a palavra, o que isso tem a ver com a igreja, irmãos, é porque às vezes a gente traz essa realidade egocêntrica para dentro da congregação. As pessoas não se envolvem mais. Não existe mais o nível de relacionamento dentro da igreja, ela é muito pequeno, ela é muito baixo. Talvez você está sentado próximo de alguém que você nunca conversou. Irmãos, e eu acredito que isso é uma agenda maligna. Por quê? Porque isso quebra o senso de coletividade. Porque o maligno sabe que Deus se movimenta no meio dos seus. Existe uma frase do diabo que rola no meio das igrejas. Isso é uma sementinha que vai plantando no coração das pessoas. Qual é a frase? A igreja sou eu. Não, você não é a igreja. Ninguém é igreja sozinho. Eu tenho um amigo, irmãos, que ele difunde essa ideia. Aonde ele vai, ele planta essa semente, porque ele acredita nisso. Eu sou a igreja. E não é, irmãos. Mas hora menos horas, nós precisamos da igreja coletiva. E sabe o que o diabo quer? É destruir esse coletivo. Quem está me entendendo, dá um glória a Deus. A palavra coletividade se refere à condição ou qualidade de ser coletivo. Ou seja, pertencer a um grupo ou um conjunto de pessoas com o mesmo interesse. É a ideia de que um grupo de indivíduos funcione como uma unidade. Irmãos, se nós lermos a Bíblia, nós vamos ver que nós somos muitos membros, mas um só corpo. Muitos são os membros, mas um só corpo. E sabe o que eu percebo, irmãos? Que tem muita gente se isolando do corpo e morrendo. Por quê? Porque se você cortar um membro do seu corpo, poucas horas, ele morre. E o corpo? O corpo continua. O corpo continua. Olha só que interessante, a oração que Jesus ensinou para nós, que é o Pai Nosso, ele fala de coletividade. Por quê? Porque o Pai é nosso. Venha a nós. O pão é nosso. O perdão é para nós. Perdoa-nos. O livramento é para nós. Livra-nos. Ou seja, Deus se move na coletividade. Então o que nós fazemos aqui? O que é o culto? O que é esse momento de Santa Ceia? O que é esse momento de culto? Por que nós viemos aqui às quintas-feiras? Por que nós viemos aqui também aos domingos? Para ter um momento de contemplação coletiva. Todos nós, muitos membros, viemos adorar a Jesus de forma
coletiva. O mesmo Jesus, o mesmo Deus, sendo contemplado por toda a comunidade. E há um propósito nisso, irmãos. Quando Deus levantou Moisés e Moisés contemplou o Senhor, ele viu o Senhor, o que Deus mandou ele fazer? Vai buscar o restante do povo. Presta atenção nisso, irmãos. Moisés, ele vai, ele está lá e Deus se revela para ele, ele contempla a presença de Deus. Quantos conhecem essa mensagem? Ele contempla a mensagem de Deus. E que Deus fala? Vai lá e diga para Faraó. O que Deus mandou Moisés dizer para Faraó? Libera o povo para adorar. Libera o povo para adorar. Ou seja, Moisés, isso aqui não é só para você não. Vai buscar o resto. Eu quero que todo mundo veja. E aí vem o povo, e aí depois, o que acontece no Monte Sinai? Moisés sobe. E o povo vê, quando o povo vê, eles assustam, e aí eles começam, Moisés, a gente não quer ver não, deixa só você ver. Não, irmãos, existe um poder de Deus na adoração coletiva. Existe um poder de Deus na adoração coletiva. Deus libera bênçãos na coletividade. Escute isso, Deus libera bênçãos na coletividade. Coloca Salmo 133 para a gente, por favor. Diz assim: como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união, pois a união é preciosa como o óleo da unção, que era derramado sobre a cabeça de Arão, e descia por sua barba, até a bainha das suas vestes. É revigorante como o orvalho do monte Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor pronuncia sua bênção e dá vida para sempre. Irmãos, na comunhão, no relacionamento, na coletividade, na contemplação coletiva, Deus ordena as suas bênçãos. Sabe por quê, irmãos, que a gente está fazendo esse almoço que nós vamos fazer hoje, depois do culto? Para a gente ser igreja. Para a gente estar junto. Para a gente se conhecer melhor. Para a gente verdadeiramente ser uma família, porque toda família que é família senta em volta da mesa. Toda família que é família senta em volta da mesa, irmãos. E o que a gente está criando o hábito de fazer? Cada um vem e escuta e cada um vai para a sua casa. Então Deus, ele ordena as bênçãos no meio da coletividade. Quem está entendendo isso? Deus ordena as suas bênçãos no meio da coletividade. E o que nós precisamos fazer, irmãos? Nós precisamos vir para cá com um propósito. E qual é o propósito? Eu quero te ver. Nós queremos sentir o seu toque. Nós queremos o Senhor. Sabe, irmãos, é muito egoísta da minha parte vir aqui e falar, Senhor, eu estou aqui hoje porque eu preciso de uma bênção. Não. Nós estamos aqui hoje porque nós precisamos do Senhor. Nós precisamos desse entendimento, irmãos, desesperadamente. Porque, irmão, se você estiver orando para que Deus abençoe alguém, se nós tivermos esse senso de coletividade, se nós tivermos esse senso de coletivo, e eu estiver orando pela vida dos meus irmãos, e os meus irmãos estiverem orando pelos irmãos, tem alguém orando por mim. Sempre vai ter alguém orando por você. E aí que está
O segredo, irmãos, se eu chegar aqui, eu olhar para o meu umbigo e falar, Deus me abençoa, abre a porta, Senhor, faz aquele cara que ia pagar, não pagou, faz aquilo. Se eu ficar só olhando para mim, irmãos, isso é uma visão egocêntrica. Talvez, se eu tivesse com esse pensamento, talvez nem aqui eu estaria hoje. Quem está entendendo? Mas quando nós temos um senso de coletividade, eu estou aqui, irmão, Senhor, abençoa a vida do meu irmão. Senhor, toca, derrama suas bênçãos nesse lugar, ordena suas bênçãos aqui, Pai. Se move nesse lugar, Senhor. Irmãos, eu estou orando pela sua vida, e se você estiver orando igual, você também está orando pela minha. Esses dias, na sala de oração, irmãos, na sala de oração eu estava aqui, testemunho tem que ser contado. E eu tenho Quando a pessoa tem que te pagar, ele é credor ou ele é devedor? Como que é? Devedor, né? É. E aí Deus, toca lá, né, Deus? Toca lá. Tá difícil, Deus. Libera. Deus falou assim, ora por ele. Ora por ele. Ora para Deus abrir a porta para ele. Ora para Deus fazer por ele. Ora por ele. Mas Deus, ora por ele. Porque ele vai ser abençoado e dessa forma ele vai te abençoar com o pagamento. Encharca ele de oração agora. Começa a declarar o nome dele e encharcar o nome dele de oração. Você não sabe o que está acontecendo. Eu falei, cara. Por quê, irmãos? Porque Deus não é meu, Deus é nosso. O Pai não é meu, o Pai é nosso. O pão não é só para mim, o pão é para nós. A bênção não é só para minha casa, é para nossa casa. Quem está entendendo isso? Dá um glória a Deus. A bênção é para nossa casa. Só que, irmãos, quando eu falo que essa realidade egoísta, ela entrou dentro da igreja, é porque, irmãos, não é por causa sua, é por causa do ensinamento que tem na igreja, em muitas igrejas. Vem, entrega que Deus vai fazer mais por você. Faz que Deus vai fazer mais, porque a sua vida, você vai ser um vitorioso, você vai ser isso, você vai... Irmãos, eu não sou vitorioso se você não for. Deus não quer levantar ninguém num pedestal para falar, ele é melhor do que todos, ele é mais abençoado do que os outros. Não, irmãos, é lógico que vai ter pessoas que vão trabalhar com umas coisas, que vão ganhar e conquistar mais recursos que outras, está tudo bem sobre isso. Mas o que eu estou falando é que Deus ele não vai ordenar a bênção, eu vou ordenar sobre a Val, porque eu não quero ordenar. Não, irmãos, porque ela está orando mais, pedindo mais para ela. Não, Deus vai abençoar mais para ela, quanto mais ela entender de coletivo. Quanto mais ela entender ao nosso. Quanto mais ela... Irmão, você... Mas não faz isso de loucura. Não faz isso de ganância. Você quer ver a bênção abrir mesmo sobre a sua janela e falar assim, eu quero ter para dar. E faça. E faça. Eu quero ter para dar. Porque aí você vai ter, você vai suprir as suas necessidades. Só que não retém. Faz um propósito com Deus. Faz um propósito com Deus aqui, hoje. Faz um propósito. Deus, eu quero ter para dar, mas não retém quando vier. Porque aí, irmãos, é voto de tolo. Que Deus abençoa voto, você sabia? Abençoa sim. Abençoa sim. Um dia Jacó falou assim, Senhor, se tu fores comigo e me der vitória nessa jornada, certamente darei o dízimo de tudo. Propósito. Estabeleceu. É coletivo, irmãos. Aí você vai dentro das casas hoje, olha o que o diabo está fazendo. Tem gente que está casado na mesma casa e cada um tem uma TV. Irmãos, tem casa aí de gente chique que cada um tem seu vaso, irmão. Eu já vi um monte de casa que a gente fez forro por aí, cada um tem seu vaso, é ou não é?
Você trabalha com construção, faz umas casas chiques, né? 2 chuveiros, irmãos, dentro do mesmo box. Quem vê pensa que toma banho junto assim, né? Mas tem, ó, você usou o meu chuveiro. Verdade ou mentira, irmão? Estou falando bobagem aqui? Você usou o meu copo. Sem falar do marido que chega, da esposa que chega para o marido e pede dinheiro emprestado para o marido. Empresta que eu te pago no dia 10. Isso é uma vergonha. Porque eu achei que o salário era nosso, que a família era nosso, que o recurso era nosso. Mas você entende? Como que isso está, o diabo está dividindo lá dentro da casa? Tudo começa em casa, irmãos. Eu lembro que, na época, na nossa casa a gente faz isso. Eu posso falar porque em casa a gente faz isso. Em casa, almoço é na mesa. Por quê? Nós somos família. Se tiver todo mundo em casa, café é na mesa. Janta é lanche, é pizza, é o que for. É na mesa. Só que não, muitas famílias, Deus sabe por que está entrando isso aqui, não tem nada a ver com a palavra. Muitas famílias, o marido come vendo o esporte, a esposa geralmente ela come dando comida para outro filho, e o maridão está lá assim, ó. E aí, um filho come numa cadeira mexendo no celular, o outro filho come na outra cadeira mexendo no outro celular. E aí fala, Deus, eu não sei o que está acontecendo na minha casa. Eu não sei o que está acontecendo na minha vida, não flui. Alô? Deus é um Deus de coletividade. Jesus, quando ia ensinar os discípulos, ele reunia os discípulos em volta da mesa. Você está entendendo, irmãos? E aí a gente traz esse senso para dentro da igreja. A gente traz esse senso para dentro da igreja. Aí a gente vem, cada um aqui preocupado com o seu. Eu quero destacar 3 pontos aqui, irmãos, e encerrar essa palavra de forma bem sucinta. Eu quero falar sobre o poder da contemplação coletiva. Primeiro, os sinais acontecem na coletividade. Está lá, nós lemos em Atos 2:42. Todos se dedicavam de coração. Quem se dedicava, irmãos? Quantos? Não é todos. Todos é todos. Todos. Em grego é todos. Todos em hebraico é. Então, se você não estiver junto, eu preciso ficar preocupado, porque nós precisamos do todos. Eu oro que na próxima Santa Ceia, todos nós almocemos na igreja. Dá tempo ainda, viu, irmão? Não porque tem macarrão, é porque Deus multiplica. No último fala assim, o pastor é doido. Não é mesmo, qualquer coisa a gente pede umas marmitas e tá tudo certo, irmão. Eu fico sem comer para você comer. De boa, de boa, de boa, de boa mesmo, irmãos. Porque eu não estou preocupado com o que eu vou comer aqui, eu estou preocupado com quem vai estar aqui. Você está entendendo, irmão? É essa a minha preocupação. É esse o meu anseio. Se você vai estar bem aqui, se você vai estar feliz aqui, se você vai estar com a gente aqui, não é se eu vou comer. Eu estou preocupado se você vai comer. Irmãos, eu estou falando isso sem demagogia.
A gente aqui, irmãos, é que nem em casa, a gente sempre é o último a tirar da panela, porque a gente quer ver os filhos pegar o melhor primeiro. É isso, irmãos. Eu sei quando está na hora de eu ir no mercado, irmãos, não é quando começou a faltar as minhas coisas, é quando eu olho no armário e está acabando as coisas dos filhos. Aí eu falo, opa, preciso dar um jeito de ir no mercado. E a mesma coisa na igreja, irmãos. Eu não estou preocupado comigo. De verdade, irmão. Se eu tivesse preocupado comigo, não era aqui que eu ia estar. Eu estou preocupado se você está bem. Sem demagogia, eu estou preocupado se o seu casamento está bem. Eu estou preocupado, irmãos, se tem comida lá dentro da sua casa. Porque se eu ficar sabendo que não tem, irmãos, eu convoco 10 irmãos aqui, a gente vai lá no mercado e a gente faz a despesa. A gente sempre faz isso, irmão. E não estou levantando aqui para falar, olha os hipócritas. Não, a gente sempre faz isso e muita gente nem fica sabendo. E não precisa saber mesmo. Não foi uma, nem duas, nem três, nem cinco, nem 10 vezes só que a gente fez isso, não, irmãos. Porque isso é igreja. Sabe por quê? Porque eu já fui tão abençoado com esses recursos. E eu sei que se eu precisar, vai ter gente que vai vir também, irmãos. Como já teve, irmãos. Há 4 anos atrás, eu já contei a história aqui. Bateu na minha porta o apóstolo Natanael e a bispa Zete com 2 cestas básicas e uma caixa de leite. Eu fui tão abençoado com aquilo, irmãos. Pegou todas as contas que a gente tinha atrasado ainda, irmão, e pagou nossas contas. Você congregava lá, pastor? Não, nunca congreguei. É porque o pão é nosso. O Pai é nosso. E aqui não tem esse negócio, é da Livre Estou. Não, irmão, é a igreja. A igreja é uma só. A igreja é uma só. Até por isso que eles vão estar pregando aqui. Um da Assembleia, uma da Livre Estou. Está tudo certo, irmão. Às vezes tem irmão que sai daqui para lá e está tudo certo. Às vezes tem irmão que sai de lá e vem para cá também, está tudo certo. O Pai é nosso. Os sinais acontecem. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia entre eles um profundo temor e os apóstolos realizavam sinais e maravilhas. Sabe o que eu entendo, irmãos? Aonde tem um povo coletivo, vivendo em temor a Deus, as manifestações dos sinais do Senhor acontecem no meio do povo. O que é sinais? Sinais é evidências de coisas espirituais acontecendo no meio do povo. Sinais é porta abrindo aonde não existia. Sinais é perdão acontecendo ali a um coração duro. Sinais são coisas que a humanidade não pode produzir, só Deus pode produzir. E eu quero declarar e profetizar sobre a sua vida hoje uma onda de sinais, uma onda de maravilha sobre a sua vida. Abra o seu coração para isso. Creia que Deus pode fazer. Deus pode fazer. Deus vai fazer. Por quê? Porque Ele é Deus. Porque Ele é Deus. Então, irmãos, vai acontecer. Por quê? Porque há sinais no meio da coletividade, no meio da comunhão, no meio da igreja. A Bíblia diz que o Senhor está no meio da igreja. Então talvez vocês tenham entrado aqui hoje com uma luta muito grande. E se você é essa pessoa, eu quero declarar, em nome de Jesus o Nazareno, que você vai ver o sinal de Deus na sua vida. Por quê? Porque aqui tem um povo que adora. Então, pastor, o que eu venho fazer na igreja? Venho adorar, irmãos. E o restante ele faz.
Vem adorar que o restante Ele manifesta, Ele faz. Então, um primeiro ponto do poder da contemplação, que sinais acontecem no meio do povo. Segundo ponto, quando há contemplação coletiva, ninguém passa necessidade. Ninguém passa necessidade no meio do povo de Deus. Eu quero dizer para você, se talvez você hoje entrou aqui e falou assim, mas essa realidade não se aplica a mim. Eu quero te falar, vem para o meio do povo de Deus, que essa realidade vai se aplicar na sua vida. Amém. Amém. Porque eu acredito nessa verdade, meu irmão. Eu não estou preocupado, irmãos, de verdade, o que Deus vai fazer para mim. Eu estou preocupado com o que Deus vai fazer para nós. Ou em nós. Não seja uma pessoa isolada no meio do corpo, irmãos. Não se afaste, irmãos. Não se afaste. Um membro isolado, ele morre rapidamente. Uma pessoa só é igreja no coletivo. Não existe uma família de um membro só, irmãos. Olha o que diz no versículo 44. Os que criam se reuniam no mesmo lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. Isso acontece, irmãos. Isso acontece, isso precisa acontecer no nosso meio. Porque se você de repente olhar para a sua despensa hoje, e você vê 2 pacotes de arroz, ou 1 pacote de arroz, e souber que um irmão seu não tem nenhum, irmãos. O que a gente tem que fazer, irmãos? A gente tem que dividir aquele, irmãos. Por quê? Porque o pão é nosso. O pão é nosso. Eu acredito nessa igreja, irmãos. Eu acredito nessa igreja. A igreja do pão nosso. Não estou falando para você vender o seu carro e distribuir seu dinheiro. Agora, se Deus mandar você fazer isso, também faz. Mas aí é você e Deus. Mas não é isso que eu estou falando. Estou falando de você vender seus bens e trazer para a igreja. Não, não é isso. Eu estou falando de você repartir aquilo que Deus tem colocado na sua vida com aquele que não tem. Muitas pessoas oram, Senhor, se eu tiver um carro, eu vou dar carona para as pessoas irem para a igreja. Ela tem o carro, ela nunca deu carona para uma pessoa vir na igreja. Porque é o meu carro. É o meu. Se depender de mim, irmãos, coitado. O porta-malas do carro estava cheio de panela, cheio de coisa, cheio de... O carro cheio de refrigerante, cheio de coisa para trazer para cá hoje. Ai, Andresa olha assim, meu carro. Eu falei, é o pão nosso, é o carro nosso. Eu não ligo, irmãos. Às vezes eu sou até relaxado demais. Eu não ligo, irmão, de pegar a chave e falar, tá bom, vai lá. Pega o carro e vai. Eu não ligo, irmãos, porque já teve várias pessoas que fizeram isso comigo. Às vezes eu sou até relaxado demais. Então, irmãos, os que criam se reuniam no mesmo lugar e compartilhavam tudo que possuíam, vendiam suas propriedades e repartiam o dinheiro com os necessitados, adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade. Alegria e generosidade. O que é generosidade? Se eu tenho, você também tem. É lógico, irmão, que a gente não está falando porque tem os encostados, né, irmão?
É bom fazer essa ênfase. Tem os encostados, né? Que venha a mim. Que os encostados, de vez em quando, você tem que dar uma chacoalhada nele. E o dia que você dá uma chacoalhada no encostado, irmãos, ele vai te chamar de diabo ainda, viu? Vai. Oh, se vai. Mas não tem problema. Não é por causa que você ajudou o encostado que depois você não vai ajudar o outro, irmão. Tem que ajudar, sabe por quê? Porque o pão é nosso. O pão é nosso. Então eu queria te encorajar a trocar o eu pelo nós. Começando dentro da sua casa. Começando dentro da sua casa. Começando dentro da sua casa. A casa, você tem que chegar na sua casa e dizer, a casa é nossa. O quarto é. A conta é. O dinheiro é. Ixi, agora o diabo amarrou a boca, hein? Hã? Agora o diabo amarrou a boca. As dívidas são. E o dinheiro é. Olha, não sai, irmão. Isso é um ato profético. Não sai. O dinheiro. Eu que trabalho. Se converte, irmão. Te converte. Aí, se isso começar dentro da sua casa, vai funcionar dentro da sua casa. Porque Deus é um Deus de coletivo, irmão. Tudo começa dentro de casa. Aí você vai vir para a comunidade. E aí para a comunidade, sabe o que você vai fazer? Não para os outros verem. Você vai fazer o que você já é. Então, se lá em casa é nosso, aqui é nosso também. Amém, irmão? E por último, em um ambiente de contemplação, há salvação constante. Num ambiente de contemplação coletiva, sempre tem salvação. Presta atenção. Presta atenção. Quem aqui já foi tocado por Deus? Você já foi tocado por Deus. Quem aqui já recebeu o Senhor no seu coração? Isso precisa tocar outras vidas. Você sabia, irmãos? Eu vou te contar uma coisa, um segredo. Você, adorando aqui, escuta isso. Você adorando aqui é mais importante com quem está pregando aqui do que quem está pregando aqui. Eu vou repetir. Nós adorando aqui é mais importante do que quem está pregando aqui. Porque quem é salvo não é salvo pela pregação, é salvo pelo ambiente. É salvo pelo ambiente. A pessoa, quando ela chegar aqui, irmãos, o que vai mudar a vida dela não é a pregação do pastor, mas é o lugar que ela está. É o ambiente que ela entrou. Por isso, todos nós somos ministros de uma nova aliança. A sua adoração aqui, quando você vem, você entrega tudo para Jesus, irmãos. Eu duvido uma pessoa entrar aqui e não ser impactada com o ambiente de adoração. Então, quando eu venho, irmãos, eu venho porque eu quero participar desse ambiente, eu quero gerar esse ambiente. Eu quero fazer parte desse ambiente. Por isso que a adoração aqui, o louvor, nunca é o louvor cantando para pessoas. O louvor aqui não está cantando para a gente, irmãos. O louvor aqui está cantando para Jesus. E o que eles estão fazendo aqui? Eles estão conduzindo todos nós a fazer a mesma coisa. A equipe de adoração aqui, ela está aqui para quê? Para nos direcionar, para direcionar a nossa adoração coletiva. Esse é o papel de você estar aqui. Esse é o papel dos ministros que estão aqui. Seja aqui,
nos instrumentos, seja quem está cantando, eles estão direcionando a nossa contemplação coletiva. E se nós fizermos isso junto com a equipe, de forma intencional, irmãos, não vai caber salvação nesse lugar. Não vai caber salvação nesse lugar. Por quê? Porque aonde há uma adoração coletiva, há salvação diariamente. Diariamente. No versículo 47 diz assim: sempre louvando a Deus, sempre louvando a Deus, sempre louvando a Deus e desfrutando da simpatia de todos. O que é isso, irmãos? O que é desfrutar da simpatia de todos? Aquele ambiente é maravilhoso, aquele ambiente é bom, aquele povo é diferente, aquele lugar é diferente, então eu quero ir lá. Então o povo começa a ser impactado. Com o pregador não, com o ambiente. Com o ambiente que nós estamos. Eu seria o primeiro egoísta a falar que essa palavra vai mudar a sua vida. Não, irmãos. O que vai mudar a sua vida é o que você é em Deus. A palavra vai dar um gatilho para você, vai dar um direcionamento, mais nada. Agora, o que você vai fazer com isso? Aí que vai mudar a história, irmãos. Deus é um Deus que se move no meio da coletividade. Deus quer tocar a sua casa, Deus quer tocar a sua família. Deus quer fazer dos seus dias formosos. E escute, Deus quer fazer dos seus dias formosos. Seja do mais jovem ao mais maduro. Seja do mais jovem ao mais maduro, Deus quer fazer dos seus dias formosos. Então, meu irmão, o que eu quero dizer para você? Entrega tudo para Ele. Entrega tudo para Ele. Mergulha mais. Mergulha mais. Mergulha mais. Mergulha mais. Queria chamar já à frente os irmãos que vão servir a Santa Ceia. O que é a Santa Ceia, irmãos? É todo o povo participando do mesmo corpo. O que é Santa Ceia, irmãos? Santa Ceia é coletividade. Santa Ceia é comunidade. Isso é Santa Ceia. Santa Ceia verdadeiramente é desfrutar do pão nosso. Jesus foi o pão que foi partido por mim e por você. Jesus, ele se entrega, e ele não se entrega por uma pessoa, irmãos. Ele se entrega pela humanidade. Então, o que eu e você, o que nós precisamos fazer? Se entregar logo para esse Jesus. Entrega logo, entrega tudo, irmão. Entrega a sua vida na mão dele. Entrega seus dias na mão de Jesus. Eu queria perguntar aqui, tem alguém aqui nessa manhã que nunca entregou a sua vida para Jesus? Já entregou para tantas outras coisas, mas para Jesus você nunca entregou a sua vida. Eu queria te fazer um convite nessa manhã de entregar a sua vida para Jesus. Isso é um ato de fé, um ato de coragem.
Um ato de salvação. Tem alguém aqui nessa manhã que gostaria de entregar a vida para Jesus? Se tiver, levante a sua mão, eu quero orar com você. Tem alguém aqui, pastor, eu nunca entreguei minha vida para Jesus, mas eu quero entregar minha vida para o Senhor. E você está aqui nessa manhã. Eu queria que você levantasse a sua mão, que eu quero orar com você. Tem alguém aqui que gostaria de entregar a vida para Jesus nessa manhã? Eu não vou dizer muitas vezes, e você pode perder a oportunidade da sua vida. Porque Jesus é o Pai nosso. Tem alguém aqui? Se tiver alguém aqui, levante a sua mão, eu quero orar com você. Eu vou contar até 3. 1, 2, 3. Pastor, eu me afastei dos caminhos. E eu quero voltar para a igreja. Eu preciso me reconciliar com o corpo de Cristo. Tem alguém aqui nessa manhã que gostaria de reconciliar? Se tiver, levante a sua mão, eu quero orar com você. Tem alguém aqui? Se tiver, levante a sua mão, eu quero abençoar a sua vida. Você, filha, vem cá. Abraça ela aqui, filha, por favor. Tem mais alguém? Pastor, eu quero me reconciliar com a igreja. Eu vejo que essa é a minha manhã. Um, 2, 3. Eu vou perguntar de novo. Tem alguém aqui que quer entregar a vida para Jesus? Levante a sua mão, eu quero orar com você. Você que tem vida aqui para entregar a vida para Jesus. E o Senhor está falando com você hoje. É a sua vez. Chegou a sua hora. Se você estiver aqui, levanta a sua mão, eu quero orar com você. Tem alguém? Ninguém? Amém. Se tiver, depois você pode me procurar no final do culto. Vamos orar por ela? Coloque-se de pé em nome de Jesus. Pai, nós oramos pela tua filha, Senhor, que entregou, Senhor, e voltou para a comunhão dos santos.